Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre otimização de processos na gestão de pessoas. Na primeira parte da aula, nós vimos exclusivamente sobre os fluxos de recrutamento e seleção, desde o momento em que se abre uma vaga para divulgação e até o momento em que os currículos começam a chegar, como nós fazemos a gestão desse banco de talentos e todo o processo de seleção que inclui a entrevista, fase 2, fase 3, enfim, tudo que envolve esse processo de recrutamento e seleção nós vimos na parte 1 da aula. E nós configuramos juntos todas as automações e finalizamos a aula falando sobre a utilização do Conecta para comunicar esse candidato que agora vai ser um novo membro aí na sua equipe. Então, nós utilizaremos o Conecta nessa comunicação e na parte 2 da aula nós vamos ver como vai funcionar o fluxo de contratação, onde o Conecta vai ser introduzido em várias etapas desse processo e também os fluxos de gestão de pessoas. Nós falaremos ali como se comunicar com a sua equipe, fazer toda a comunicação interna da equipe utilizando o Conecta. O objetivo da aula não é mostrar o Conecta ou como ele funciona na prática, e sim deixar esses fluxos configurados, todas as mensagens já personalizadas. No momento em que a gente for entrar nesse universo de Conecta, numa das próximas aulas desse treinamento, para que você já tenha tudo pronto e configurado para colocar o Conecta em ação. Então agora vem para a minha tela que eu vou mostrar para vocês como funciona cada uma das etapas desse processo de contratação e vou dando as dicas de como você pode personalizá-lo ainda mais aí para os processos que você já utiliza com a sua equipe de RH. Neste fluxo de contratação, vamos receber então cards na primeira coluna de documentação. Esses cards, eles vão vir aqui até esse fluxo, vão ser criados, na verdade, automaticamente nesse fluxo, a partir de um formulário. Este formulário é o formulário de dados da ficha cadastral que nós demos para esse candidato, um link deste formulário lá na última coluna do processo de seleção. Então, lembra que a gente mandou um e-mail para ele convidando que ele acesse o Conecta da empresa, que lá no Conecta da empresa ele vai ter as informações do processo de contratação e a gente tem uma mensagem configurada no feed do Conecta que compartilha com ele o link desse formulário. Na mensagem que nós criamos ali no fluxo de seleção, ela traz dois links, o link de contratação para estágio e o link de contratação para CLT, que tem uma pequena diferença ali na solicitação de alguns dados. Então, uma vez que esse candidato ele preenche esse formulário, um card é criado automaticamente nessa coluna. É assim que esse card vem parar aqui. Nós demos o prazo para esse candidato lá nas mensagens configuradas de 3 dias para enviar essa documentação. Então, legal, nós estamos aqui com um card da Amélia, que é uma candidata que foi aprovada na seleção e ela preencheu esse formulário corretamente. Então, ela já está acessando o nosso Conecta. Aqui dentro desse formulário, então, a gente vai ter aqui a informação da documentação dela. Tudo que ela fizer upload no formulário vai estar vinculado aqui dentro desse card. Neste caso, ele é um card de exemplo, um card modelo aqui para eu explicar na aula para vocês. Então, a gente colocou apenas um PDF de documentação para a gente poder viabilizar aqui a aula. Mas na prática, o formulário ele pode ter diversos campos de documentação e para cada campo fazer o upload de um arquivo e para cada arquivo que ela fizer um upload, que esse candidato fizer um upload, vai estar aqui nesta aba para o time de RH. Então, gente, olha que genial. O time de RH ele não precisa receber toda essa documentação xerocada num papel, depois de digitalizar. Ele não precisa receber essa documentação por e-mail, em cada um num e-mail, e fica aquela confusão de encontrar, salvar esses arquivos numa pastinha, e daí colocar um nome na pastinha, e daí renomear esses arquivos. Nossa, dá até uma canseira de lembrar dessa fase da minha vida. Então, aqui, basicamente, você vai receber tudo pronto, no padrão que você precisa, já vinculado a esse card. É maravilhoso, outra vida. Não sei se você consegue perceber o valor disso para a sua equipe de RH, mas olha, gente, tem muito valor. Aqui, então, a Amélia mandou esses documentos. Eu vou mostrar para vocês, antes de explicar os detalhes das automações desse processo, eu vou mostrar para vocês o formulário que está configurado basiquinho aqui, só para vocês terem uma noção do que vocês podem fazer aí. Os formulários, eles não são importados junto com os fluxos, tá? Você precisa criar este formulário. Ele também é um recurso premium da ferramenta, tá bom? Então, para viabilizar ativar este formulário com seus cards, com seus fluxos, você vai precisar ser um assinante premium. Lembra que tem um cupomzinho de desconto lá na página do treinamento para vocês.
Então vamos lá, o formulário que eu estou falando é esse aqui, eu tenho uma categoria de contratação e aqui eu coloquei apenas um modelo, tá, para mostrar para vocês, mas nessa hora que você pode criar vários. Então eu tenho lá na mensagem um formulário de ficha cadastral estágio, ficha cadastral CLT. Eu poderia ter também terceirizado, pessoa jurídica, eu poderia ter outras variações, tá? De repente, jovem aprendiz, se você contrata aí. Como que esse formulário funciona? Ele está configurado para que eu receba essa informação lá naquele fluxo, contratação, documentação. Se você ainda não sabe como configurar um formulário e todos os detalhes, eu não vou explicar nessa aula, você pode assistir a aula bônus que explica sobre esse formulário. E se você ainda não tem acesso a essa aula, você pode acessar lá na nossa central de ajuda da Yumice, que tem todas as informações sobre formulários. Eu quero mostrar para vocês como que o seu novo colaborador pode acessar esse formulário. Então, ele acessando pela URL, ele vai acessar isso daqui. Ele vai preencher todas essas informações e tudo isso vai virar um card no seu fluxo de contratação. Aqui, então, eu tenho somente 2 campos de foto e documentos, né? Mas eu poderia colocar aqui o campo do RG, do CPF, o campo da carteira de trabalho. Inclusive, a gente pode pedir essa informação da carteira de trabalho aqui em cima nesses campos, para ficar mais fácil de copiar também, né? Por parte da equipe de RH. Então, pense na hora de estruturar esse formulário, quais são as informações que você precisa por conta da lei e como você capta essas informações de forma inteligente para que a sua equipe consiga gerenciar esses dados também de forma eficiente, né? Que ela ganhe tempo e ganhe performance na hora de fazer as contratações. Até porque a contratação existem alguns prazos, né? Porque o gestor está precisando desse colaborador, enfim, tem algumas coisas que precisam ser cumpridas rápidas. Então, quanto mais tempo a gente ganha, mais cedo esse colaborador pode vir trabalhar na equipe, né? Pode iniciar as atividades. Então, o colaborador pode acessar através dessa URL ou ele vai conseguir preencher esse formulário dentro do seu ambiente do Conecta, seja no aplicativo ou seja na versão desktop, legal? Então, basicamente, ao preencher este formulário, configurado aqui na Yumice, é o que a gente está fazendo lá no fluxo de contratação, recebendo esse card e ele é criado automaticamente na coluna de documentação. Lindo, né? Concordam, né, pessoal? Isso aqui é outra vida na contratação também. Então, vamos lá. Aqui eu tenho automação para inserir 8 tarefas e vincular a novos fluxos. Deixa eu mostrar primeiro essa dos vínculos só para explicar para vocês. A gente vai falar sobre gestão de pessoas nessa aula. Então, esses são 2 fluxos básicos e iniciais para a gente falar desse assunto, tá? Porque o universo de gestão de pessoas pode dar margem a criar diferentes fluxos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer da aula, tá? Então, a princípio, a gente está configurando ali que no momento em que o card caia nessa coluna, ele seja vinculado ao fluxo de folha de pagamento na coluna calcular folha e no fluxo de férias na coluna colaboradores. Então, essa automação, ela não vai estar vinculada e não vai estar configurada nos fluxos que você importou, porque ela não importa junto com os modelos. Então, você precisa criar essa automação manualmente aí na sua Yumice, beleza? Vai vir a automação de tarefas já configurada e você vai precisar delegar um responsável para cada uma dessas tarefas. Vamos então ver o que tem aqui dentro dessas tarefas para a gente explicar esse processo. Então, todos os cards que entrarem nessa coluna, eles vão estar vão criar uma tarefa para a Ana, nossa querida do RH, a falar sobre a preparação do card. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai preparar este card para que ele siga alguns padrões estabelecidos nos processos da empresa. Nós estamos sugerindo aqui uma padronização simples e básica para facilitar os filtros, facilitar a gestão lá nos fluxos de gestão de pessoas. Então, aqui eu estou sugerindo que, quando esse card é criado, a Ana ela precisa inserir as tags no card. Quais são essas tags? CLT, estágio, PJ. Você pode inserir também a tag do setor. Lembra que esse card não é o mesmo do candidato que você acabou de selecionar. Apesar de ser a mesma pessoa, ele é um card diferente, é um card novo, foi criado a partir do formulário de cadastro. Então, eu não tenho mais essas tags, que lá no outro card eu tinha. Para o colaborador, quando ele acessar o Conecta, ele vai ver todas as informações que, de repente, você pudesse ter compartilhado com ele no Conecta, caso tivesse, nesse processo que a gente fez não foi, mas poderia. E aí ele vai ver também as informações compartilhadas com ele dentro desse novo card dele, que é o card do colaborador, que é ele que nós vamos usar para algumas
comunicações internas aí da equipe. Por isso ele vem zerado de tag e a gente está sugerindo aqui que a Ana coloque essas tags. Se você quiser colocar outras informações, de repente uma tag de vaga, de repente inserir alguns campos personalizados diferentes nesse card, você pode, inclusive pode inserir via automação. Aqui a gente insere histórico de aumento salarial, a gente insere histórico de alteração de contrato quando acontece. Então, tem alguns campos a mais que nos facilitam a vida na gestão das pessoas. Então, você pode identificar esses pontos e criar campos personalizados e inserir eles nessa coluna aqui, ou na coluna de folha, se for o caso. Legal? Então, aqui eu tenho também uma tarefa de acompanhar. Essa tarefa também eu posso delegar aqui para a Ana, para que ela acompanhe. O que significa isso? Como esse card ele foi criado via formulário, ela vai preparar o card no momento que chegar, mas ainda tem algumas coisas que ela precisa fazer. Então, ela pode colocar aqui essa tarefa de acompanhamento para visualizar informações extras, de repente, que a Ana, que a candidata ali, a Amélia, ela não mandou. Pode ser que ela tenha esquecido alguma informação, pode ser que a digitalização do documento ficou ruim. Então, toda troca vai ser dentro desse card, através do feed do card da Amélia. E ela vai receber tudo no aplicativo do Conecta. E aqui a tarefa de acompanhamento serve justamente para isso, para que ela, se precisar acompanhar mais até que mova esse card de coluna, essa tarefa vai lembrar ela todos os dias disso. Aí aqui a gente tem também uma lista de documentação para conferência. Então aqui é só a Ana, ela vai criar essa tarefa lá para ela vai marcando essas tarefinhas. Ah, ela mandou a foto? Mandou. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vai dando um check nessas tarefinhas, que não são tarefinhas, né? Vai dando um check nessa lista de documentos, nesse checklist, para ela saber se veio ou não veio esse documento. E aí ela pode pedir para a candidata ali, para a nova colaboradora na timeline. Aí ela também vai fazer um planejamento dessas tarefas. O que ela precisa? Ela, de repente, aqui são sugestões também, tá, pessoal? Tem sugestões nossas e tem coisas que precisam ser feitas realmente. Então, que são padrões, né, para todas as empresas. E aqui você pode inserir outras tarefas. Mas ela vai ter que planejar essas tarefas aqui. Solicitar acesso para TI, tem que criar um e-mail, criar senha, criar acesso na rede, tem que liberar pastas, tem que pegar a tag do portão, tem que inserir a digital em algum lugar, enfim. Preparar a TI para receber. Ah, preciso montar um computador, quais são as configurações do computador. Então, isso aqui é importante que ela faça. A TI, inclusive, pode estar, se for uma TI interna, ela pode estar como equipe deste card do novo colaborador e ter tarefas delegadas para ela. Então, aqui dá para ser criativo, dá para sair delegando para que exista um padrão das coisas. Ah, não, eu não quero que a TI se envolva com o card da gestão. Maravilha. Então, cria um card para a TI, um card filho, que é recepção de novo colaborador. E lá no fluxo da TI, ele vai gerenciar tudo isso. Inclusive, é uma ideia genial que a gente nem tinha preparado um fluxo assim. Mas vamos lá, vamos focar aqui no processo de contratação. Nós vamos fazer o agendamento. Ela vai ter que definir uma data para agendar o exame médico, ligar lá para fazer o agendamento e passar essa informação para o colaborador dentro do card. Então, tudo isso está escrito aqui também. Ela vai passar essa informação no feed do Conecta, vai solicitar a abertura da conta salário. Então, se a sua empresa tem um padrão para isso, vai solicitar. Recebimento da ASO vai verificar também. A ASO, ela tem um prazo para devolutiva, né? Então, que na verdade vai ser o prazo depois que ele for fazer o exame, que ele vai te trazer essa guia. Então, o que vai acontecer? Se você já sabe a data do exame, você já sabe qual é o prazo de recebimento dessa ASO. Então, você vai colocar uma data ali, né? A Ana, no caso, vai colocar a data para que ela receba tudo isso dentro do card. E aí aqui você incrementa com outras informações. Incrementou, você sabe que essas tarefas vão ser inseridas no card quando ele for criado aqui. E, gente, olha que genial. Fica tudo listado, tudo organizado. Aqui tem outras tarefas que a gente já vai falar sobre, que foi inserido em outro fluxo no momento em que foi vinculado aqueles outros 2 fluxos de gestão de pessoas. Então, aqui tem uma equipe fazendo a gestão dessa pessoa. Tem a pessoa da RH, de repente tem um outro responsável que é o gestor, de repente a TI tá aqui ou não tá, mas enfim, você consegue fazer um mix, uma equipe que gerencia essa pessoa. Lembrando que o card é a pessoa da empresa aqui. Uma vez que tudo isso foi resolvido, e eu não vou dar check nas tarefas, eu quero dar foco aqui no processo do fluxo para vocês. Uma vez que a Ana resolveu essas questões todas de documentação, tá tudo certo, agora é o momento de fazer o cadastro no e-social. Então aqui vai ter algumas tarefas, né? Vão ter algumas tarefas sendo inseridas, que é o cadastro no e-social e a questão do baixar aquele kit admissional. O que acontece? Normalmente esse cadastro ele é feito pela contabilidade, né?
Então, você vai ver qual é o seu processo e personalizar aqui. Tem que mandar e-mail para administrativa@contabilidade, tem que mandar... Eu que faço esse cadastro, então eu vou delegar ali para a Ana, se é ela que faz. Então, tem algumas coisinhas que você vai ter que personalizar aqui, não vem totalmente pronto, né? A gente está dando o caminho base para que você faça essa personalização. Feito isso, vai ter o prazo de 3 dias para essa devolutiva do e-social, onde eles vão mandar o kit para impressão dos documentos, né? Para que você possa, de fato, fazer a assinatura do contrato. E aí, você vai delegar essa tarefa também para o responsável que vai fazer essa impressão. Aqui no nosso caso eu vou colocar novamente a Ana, e aqui também tem uma descrição orientando a Ana que toda vez que ela fizer a impressão, né, e a conferência dessa documentação, ela vai dar check na tarefa e vai mover o card para a próxima coluna, que é a coluna de assinatura do contrato. Aqui mais tarefas serão executadas, então dessa tarefa aqui são 3 tarefinhas, então ela vai ter que agendar uma data para assinatura, ela vai ligar para o novo candidato ou vai mandar uma mensagem no feed do Conecta. Seja ligação, seja mensagem, o roteiro da ligação pode estar na tarefa, o modelo da mensagem pode estar também na tarefa, da mensagem que vai ser publicada no Conecta. E aí aqui ela vai também ter as tarefas de coletar a assinatura da carteira de trabalho. Essa pessoa que assina a carteira não é qualquer um dentro da empresa, então é necessário que no momento em que for feito o agendamento do compromisso dessa pessoa, desse novo colaborador, vir até a empresa para fazer a assinatura, então que seja avisado e incluído essa pessoa que assina a carteira, para que ele possa estar presente nesse dia. De repente vai chegar ali o colaborador para receber a assinatura dos documentos, para fazer a assinatura, e o responsável pela assinatura da carteira não está. Então isso é desagradável, né? Vai ter que ficar com a carteira, tem o prazo de 72 horas para devolver, daí tem que agilizar de volta o encontro, de repente esse trabalhador vai ser remoto e ele veio só assinar, enfim. Vamos pensar em otimizar o tempo de todo mundo e valorizar o tempo de todo mundo. Então já inclui essa pessoa e por isso essa tarefa está aqui. E aí coletar a assinatura do colaborador, que vai ser na data do evento. Uma vez que tudo isso foi resolvido, foi assinado, aí a gente move para a coluna finalizada. Nessa etapa aqui, a gente pode ter também uma automação, publicando no feed do Conecta, dizendo, olha, já está agendado, aguardamos você, entenda da importância da sua presença nesse dia, nós estamos movimentando gestores para te receberem, ou enfim, tem tudo um processo que você pode incrementar aqui. De repente você já quer fazer uma apresentação de onboarding inicial para esse colaborador, enfim, você pode incrementar esse processo de acordo com o que você já faz aí na sua equipe. E uma vez que tudo esteja ok, vai ser finalizado neste fluxo. Você pode incrementar este processo de acordo com o que você já aplica aí na sua equipe. E uma vez que tudo esteja ok no processo de contratação, você finaliza o card no fluxo. Note que nós não estamos alterando o status do card para concluído com a automação, porque nós entendemos que este card é o card de uma pessoa, de um colaborador ativo na empresa, e ele estará ativo durante toda a vida do colaborador aí na sua equipe. E como este card está sendo vinculado em outros fluxos da parte de gestão de pessoas, é por isso que nós não vamos mexer no status desse card. Lembrando que o card deste colaborador ele foi criado a partir de uma resposta de um formulário e inserido na coluna de documentação desse fluxo de contratação, e a automação vinculou este card a 2 novos fluxos, o fluxo de folha de pagamento e o fluxo de férias. Então agora nós vamos conhecer o processo do fluxo de folha de pagamento. O card da nova colaboradora, da Amélia, está aqui na coluna backlog do fluxo de folha de pagamento. Dentro do card, você consegue visualizar todas as tarefas já concluídas e aquelas que ainda estão em aberto. As concluídas já foram todas realizadas durante o processo de contratação e agora você vai ter algumas tarefas que serão inseridas nesses fluxos de gestão de pessoas que precisam ser realizadas pela equipe do RH. Dentro da aba de fluxos, você consegue visualizar quais são os fluxos que esse card está vinculado. Então, ao entrar na coluna de documentação desse processo de contratação, o card foi vinculado automaticamente na backlog de folha de pagamento e de férias. Vamos voltar então para a home do card para que vocês possam entender na prática como vai funcionar a tarefa da gestão dos colaboradores. Aqui na lista de tarefas, então, temos todas as tarefas concluídas do processo de contratação e novas tarefas que foram criadas por automação. Neste ícone de 3 pontinhos, você pode clicar em ocultar tarefas concluídas para que apenas as em aberto possam ter foco no momento em que você for trabalhar nesse card. Você também pode configurar esta opção como padrão no seu perfil de usuário, nas opções de configuração, preferências do usuário. Dentro dessa lista, então, temos aqui a tarefa que é inserida por automação, inserir tags no card.
Cada uma das tarefas inseridas por automação que vocês importaram nos fluxos modelos, elas têm uma explicação. Então, criem o hábito de ler essas descrições clicando neste ícone da setinha ou aqui neste ícone de descrição. Qual que é o objetivo aqui com essa tarefa? Manter uma padronização do card para que ele esteja visualmente legível e nos fluxos em que o card vai estar vinculado. Essa tarefa está propondo que a gente coloque uma tag no card do formato de contrato deste colaborador. Neste caso aqui da Amélia, vamos colocar como estágio. Dentro dessa tarefa, você vai visualizar aqui algumas opções: CLT, estágio, PJ, menor aprendiz ou terceirizado. Você pode utilizar essas tags, caso elas ainda não estejam criadas na sua organização. Para criá-las, basta clicar no mais aqui do card, escrever o nome da tag e pressionar Enter. Uma vez que esteja com essa tarefa concluída, dar um check nela. E aqui existem outras tarefas criadas pela automação. Aqui então nós temos a tarefa de férias vence em um mês, que ela é criada lá no momento em que o card entra na coluna de documentação. Ela é criada para 330 dias após a entrada do card naquela coluna. Ou seja, ele vai ficar aproximadamente 30 dias antes do vencimento do período aquisitivo do colaborador para que ele possa fazer o agendamento de férias. Então, essa tarefa é uma tarefa que você vai se preocupar só daqui 11 meses. E aqui também tem uma indicação para que você mova o card para a coluna do departamento. Essa aqui é um fluxo adicional que a gente colocou aqui na aula. A gente já está com esse modelo disponível também lá no site. Eu vou explicar para vocês aqui dentro desse processo como funciona e no final da aula a gente vai entrar no detalhe desse fluxo de pessoas e de departamentos. Então, vamos lá. A tarefa aqui está explicando que você precisa entrar nesse fluxo de pessoas e mover o card para a coluna do departamento. Então, aqui nessa aba de fluxos, nós temos aqui o fluxo pessoas e a Amélia, ela faz parte da equipe de desenvolvedores. Então, basta eu mover aqui clicando na coluna. Qual que é a ideia desse fluxo aqui? Depois a gente vai entrar para entender mais detalhes dele, mas ele vai inserir uma tag, a tag setor desenvolvimento, que é a mesma tag utilizada lá no fluxo de banco de talentos. Então, nós temos um banco de talentos separando os currículos de candidatos por áreas e nós temos um fluxo de pessoas separando todo o time em colunas também por departamento para que fique mais visual e acessível a informação dos cards dos colaboradores do time. Uma vez então que eu tenha realizado essa ação de mover para a coluna do departamento, vou concluir a tarefa. E agora vamos nos preocupar com essa informação de férias somente daqui 11 meses. Então, aqui no fluxo de folha de pagamento, nós temos na coluna Backlog uma automação que move esse card desse novo colaborador no dia 20 de cada mês, que é o dia do fechamento de folha desse modelo. Algumas empresas têm a política de não contratar colaboradores a partir do dia do fechamento da folha até o início do mês seguinte. Então, se a sua empresa tem alguma política diferente dessa, você pode personalizar essas automações para atender aí a necessidade do seu processo. Então, uma dica seria, eu não tenho essa política e eu contrato em qualquer dia do mês. Tudo bem, então você pode colocar uma tarefa, uma automação, né, para que esse card seja movido ou que você se lembre de mover ele no dia do fechamento da folha dos colaboradores ou alguma exceção que você precise aplicar aí no processo. Ou então você também pode colocar mais uma automação nessa coluna Backlog para que os cards sejam movidos para a coluna de folha de calcular folha no último dia do mês. Então, assim, você garante que não vai perder nenhum dos novos colaboradores que entrarem ali para fazer o fechamento da folha deles. Uma vez que tenha chego esse dia de fechamento, os cards estarão todos aqui na coluna de calcular folha. Então, como que os cards vêm para essa coluna de calcular folha? Ele vai vir automaticamente da coluna Backlog, na data configurada do agendamento da automação, e também automaticamente da coluna folha finalizada. Então, para aqueles colaboradores que já tiveram outras folhas fechadas, quando você passa por esse processo e finaliza ele no fluxo, ele tem aqui nesta coluna uma automação, atualizar posição no fluxo, folha de pagamento, calcular folha, todo dia 20 às 7 horas. Então, uma tarefa para que você realize na configuração dessa automação é editar este tempo de agendamento. Qual é o dia do fechamento da sua folha? Escolha esse dia e configure aqui na coluna de folha de pagamento e também na coluna Backlog, que em ambas as colunas esse agendamento deve estar com a mesma data, mesmo dia, dia 20 aqui no nosso exemplo. Eu vou mover então a Amélia para esta coluna para a gente visualizar como ficam as tarefas inseridas via automação e como vai funcionar na prática esse processo. Vamos abrir o card para conhecer então as tarefas que são inseridas pela automação.
Lembrando que a gente pode aqui ocultar as tarefas concluídas, e foram essas 3 aqui que foram inseridas na automação: verificar provisões, verificar descontos e lançar provisões e descontos. Cada uma dessas tarefas, elas possuem uma descrição, considerando o que, para que esse colaborador do RH ele lembre o que precisa ser verificado em provisões. Então aqui a gente tem uma listinha: hora extra, comissões, bonificações, premiações, férias. Caso você tenha alguma outra questão que você queira inserir para lembrar o seu colaborador deste processo, basta editar as configurações da automação na coluna. Uma dica legal é que todas as tarefas que estão sendo inseridas por automação, nós já deixamos configurados na própria descrição uma dica de onde ela está configurada, em que coluna e que fluxo ela foi configurada. Então, se você precisar editar a descrição de alguma tarefa, você não vai ter dúvidas de onde encontrá-la. Basta entrar aqui na descrição que visualiza aqui qual é o fluxo e qual é a coluna da configuração. Então, uma vez que esteja tudo verificado a questão de provisões, este colaborador vai dar check na tarefa, assim como em descontos. Aqui também nos descontos você vai ver uma listinha de possíveis descontos a serem realizados. E aqui embaixo, então, o lançamento das provisões e descontos, que é de fato realizar o lançamento disso no sistema que você utiliza. E depois de concluir essa tarefa, tem uma dica aqui dentro para que o colaborador mova este card para a próxima coluna, que é a coluna de conferência da folha. Então, vamos concluir essa tarefa. O colaborador pode mover este card arrastando ali no próprio fluxo, ou então entrando aqui na aba de fluxos e clicando em conferência de folha. Fica visual, então, conforme ele for fazendo esses lançamentos que estiverem aqui na coluna calcular folha, ele move todos os cards finalizados para esta etapa de conferência. Todas as colunas do fluxo possuem uma descrição. Então, nessa etapa, caso o seu colaborador tenha alguma dúvida do que fazer, é possível ler essa descrição da coluna. Então, aqui é o momento de enviar todas essas informações para a sua contabilidade e aguardar que eles retornem com a folha para que você faça a conferência e aí, por fim, o agendamento dos pagamentos. Nessa coluna, existem algumas automações a serem executadas. Ele vai inserir 2 tarefas no card: conferir folha de pagamento e agendar o pagamento. Então, você acabou de mover o card para a coluna conferência de folha e em 1 minuto ele vai inserir 2 tarefas no card. Uma dessas tarefas, que é de fato a tarefa de conferência da folha de pagamento, que vai ser devolvida pela sua contabilidade, nós colocamos o prazo de 3 dias úteis para a execução dela. Então, caso o prazo da sua contabilidade seja maior ou menor, basta você editar esse prazo nas configurações da automação na coluna. Uma vez então que tenha recebido essa informação da contabilidade, chegou o momento de fazer esta conferência, o responsável do RH vai executar essa tarefa, que dentro tem algumas dicas também do que fazer. Após a conferência, então, tudo estando ok, nós vamos realizar então o agendamento do pagamento, colocando uma data nessa tarefa. Esse agendamento vai depender de qual é o seu processo aí, da data que você faz de fato o agendamento destas folhas. E havendo algum erro, vai ter que dar um retorno para a contabilidade e editar novamente o prazo dessa tarefa. Então, não é mais dia 27, imagine que vai levar ali mais 2 dias, você altera para o dia 29. Imagine então que está tudo ok, está conferido, veio correta a folha da contabilidade e o agendamento você vai realizar amanhã, tá? Então, basta colocar a data e você vai fazer a conferência, então, no dia de hoje, de todas as folhas que estão retornando da contabilidade. E amanhã você agenda o pagamento de todas. Uma vez então que chegue o dia seguinte e o pagamento seja agendado, o seu colaborador vai dar um check nessa tarefa de agendamento e vai mover o card para a próxima coluna, que é a coluna de assinar olerites. Nesta coluna também nós temos aqui uma automação para inserir uma tarefa, que é o enviar o olerite para o colaborador. Nessa tarefa, nós estamos sugerindo ainda a utilização do Conecta para a comunicação interna da sua empresa e tem inclusive um modelo de mensagem para que você envie esse arquivo. Não é possível realizar a configuração da automação de inserir essa anotação automaticamente no feed, porque cada colaborador vai receber um documento diferente, né, um olerite diferente, para que eles façam a conferência. Desta forma, a mensagem aqui inserida nessa descrição da tarefa te facilita neste processo, para que você faça a postagem ali no Conecta com um padrãozinho de mensagem inserindo o anexo do olerite do seu colaborador. Aqui tem uma outra dica para que você padronize a nomenclatura desses arquivos PDFs. Então, nós estamos sugerindo aqui que seja o olerite, o nome do colaborador, o mês e o ano,
em um arquivo PDF para ser compartilhado com ele. Dessa forma, fica fácil para que ele aplique filtros dentro do Conecta e encontre essas informações quando ele precisar. Uma vez então que tenha sido feita essa postagem, compartilhado este arquivo ali no Conecta com o colaborador ou enviado de outra forma, de repente você tem um outro meio de comunicação aí com a sua equipe, basta concluir essa tarefa e mover o card do colaborador para a coluna folha finalizada. Lembrando que nesta coluna, todo dia 20 está configurada uma automação para que retorne para a coluna calcular folha. Então, um resumo do que você precisa fazer para deixar este fluxo operacional aí para a sua equipe. Em cada uma das colunas que possuem automação de tarefa, é necessário que você edite essas automações, colocando um responsável para cada tarefa. Você precisa também conferir a data de deadline de cada uma das tarefas, ou seja, os prazos, que estão configurados nas automações e também as descrições, considerando que pode ter alguma diferença do que a gente está sugerindo no modelo. Outra coisa que você precisa se atentar também são os prazos de agendamento das automações. As automações do fluxo que você importou estão agendadas para todo dia 20 de cada mês fazerem a movimentação dos cards para a coluna calcular folha. Caso o seu prazo seja diferente do dia de fechamento de folha, então edite o agendamento dessa automação, considerando também a questão do prazo em relação a novos colaboradores. Dentro da política da empresa, caso você não contrate novos colaboradores depois do período de fechamento da folha, então também faça essa configuração ali nas automações da coluna do backlog. De repente inserindo tarefas de lembrete para novos colaboradores ou simplesmente deixando a automação de atualizar a posição no fluxo. Vamos conhecer então o processo do fluxo de férias. Neste fluxo, em cada uma das etapas, cada uma das colunas tem uma descrição, algumas delas com dicas a respeito do processo, e também nas automações, nas tarefas principalmente que são inseridas em algumas etapas, possuem algumas dicas a respeito dos prazos legais que a equipe precisa se atentar no momento de fazer a execução deste processo. Na coluna backlog do fluxo de férias, nós renomeamos para colaboradores. A ideia aqui é que todos os cards dos colaboradores ativos na empresa fiquem nessa coluna durante o período aquisitivo. Lembra lá que no fluxo de contratação, na coluna documentação, nós inserimos uma série de tarefas e uma delas é a respeito das férias. Então, o que acontece com aquela tarefa naquela coluna? Ela está configurada para que no momento em que o card tem a automação executada, a tarefa de férias vence em um mês, está com uma data para 330 dias após a entrada do card daquela coluna. Então, olha que legal, no card da Amélia, essa tarefa já foi inserida lá no fluxo de contratação e nós temos aqui a tarefa férias vence em um mês. Então, pensando em planejamento futuro, o pessoal da RH só vai precisar se preocupar com a questão das férias da Amélia, 11 meses depois da entrada dela na equipe. O que essa tarefa pede? Para que o responsável do RH mova esse card para a próxima coluna do fluxo, que é a coluna férias a vencer. E ali vão ser executadas outras automações que nós vamos ver agora. Na coluna férias a vencer também existem então automações configuradas e vamos conhecer cada uma delas. Aqui existe uma variação de automações que você pode escolher ativar ou inativar aí no fluxo modelo que você importou. Como nós estamos propondo que você utilize o Conecta para a comunicação interna da empresa, tem duas mensagens pré-configuradas aqui que provavelmente estarão inativas no momento em que você importar o fluxo. Eu vou explicar cada uma delas e você escolhe o que é mais conveniente para você. A primeira automação de publicar no feed do Conecta está considerando uma cultura organizacional que permite que o colaborador escolha qual é o período de férias que ele deseja tirar. Então, se você tem essa cultura dentro da sua empresa, essa política, e permite que o colaborador escolha o período de férias, então essa mensagem será publicada no Conecta, avisando que ele já está perto de tirar férias, com uma linguagem um pouquinho mais amigável, não tão formal, considerando que, passando aqui para ele, na verdade, algumas dicas importantes a respeito do prazo que ele vai escolher para tirar as férias. Isso aqui também pode ser editado por vocês e revisado todo esse texto aplicando a linguagem de comunicação da sua empresa. A segunda mensagem é considerando uma cultura organizacional que não permite que o colaborador escolha o período de férias, ou seja, quem decide é o RH e o RH informa o colaborador deste período. Neste caso, esta mensagem aqui está dizendo que as férias estão para vencer e que ele vai receber o prazo de férias dele em breve. Então, uma mensagem genérica. Se a sua empresa
trabalha com essa política, você pode ativar esta mensagem e excluir a automação anterior. Juntamente com esta mensagem, onde o RH seleciona o período de férias do colaborador, nós temos uma tarefa que é basicamente lembrar essa pessoa do RH de informar para o colaborador qual é o período de férias que ele vai tirar. Nesta tarefa, nós estamos inserindo aqui um modelo de mensagem também para ser compartilhado no Conecta, que explica para ele: suas férias foram agendadas e o período é esse. Basicamente, o seu colaborador do RH vai precisar preencher as datas aqui e qual é a data de retorno para o trabalho, tornando essa comunicação mais formalizada ali dentro do Conecta. Mais um detalhe importante que está incluso nessa tarefa é o agendamento com o colaborador da data de assinatura das férias. Então, ele vai precisar assinar essa documentação e o RH está informando aqui que 30 dias antes do início das férias será necessária essa assinatura. E esse lembrete vai valer tanto para quem tem essa política de deixar o colaborador escolher o período, quanto para aqueles que fazem o agendamento a partir do RH. A última automação nesta coluna é a automação atualizar posição no fluxo. O que acontece? Existe um período aquisitivo de 365 dias. A partir do momento em que esse período finalizou, as férias estão vencidas. Lembrando que nós estamos movendo o card aproximadamente 30 dias antes do fim do período aquisitivo da coluna colaboradores para a coluna férias a vencer. Ele vai entrar ali aproximadamente 30 dias antes do final do período. Se nada for feito com este card, se ele não for movido para a coluna férias aprovadas ou aprovação de férias, que eu já vou explicar para vocês, então ele vai ser movido automaticamente para a coluna férias vencidas. Na coluna férias vencidas, nós temos as seguintes automações. Vai inserir uma tag chamada prazo limite de férias quando o card completar 10 meses nessa coluna, o que significa que o prazo limite para se tirar as férias está terminando. Com 10 meses e 15 dias, o card vai ser movido automaticamente para a coluna férias aprovadas, ou seja, está faltando 45 dias para acabar o período concessivo e ele precisa tirar as férias. Então, o trabalho do RH agora vai ser realizar o agendamento dessas férias para os últimos 30 dias do período. Também existe uma automação de sinalização para que os cards fiquem laranjas quando completarem 10 meses aqui. Então, além de receber a tag do prazo limite, ele também vai receber essa cor. Você pode se perguntar, mas isso não é uma informação redundante, a tag e a sinalização? Sim, se você estiver dentro do fluxo de férias, mas lembra que este card do colaborador, ele está em outros fluxos também, então a tag ajuda a sinalizar, de repente, se a equipe do RH estiver fazendo a gestão lá no fluxo de folhas, ou no fluxo de pessoas, ou até mesmo no fluxo de aniversários, ele vai estar com a tag prazo limite de férias. Isso levanta um alerta ali para a equipe do RH já se atentar para este detalhe. E se estiver gerenciando o fluxo aqui no de férias, ele vai ver tanto a tag quanto a cor na coluna. Recapitulando, então, o processo até aqui. No momento em que as férias estão para vencer, o RH pode definir um prazo de férias ou então a empresa permite que o colaborador escolha este prazo. No caso do colaborador poder escolher esse prazo, algumas empresas têm a política de permitir o parcelamento de férias. Então, isso também é um ponto que está incluso aqui dentro deste processo. Considerando que, na etapa de férias a vencer, o seu colaborador foi notificado e ele retornou para o RH com um período de agendamento, o que vai acontecer? Eu quero tirar férias ali 30 dias em outubro. Legal. Então, vai passar para um processo de aprovação de férias. Vai enviar este card para a coluna de aprovação. Caso o RH já entenda que ele mesmo tem autonomia, para que essas férias sejam aprovadas, ou então ele faça o agendamento das férias, este card vai ser movido diretamente para a coluna de férias aprovadas. Então, são essas duas colunas que a gente vai conhecer agora. Na coluna, então, aguardando a aprovação, nós vamos mover os cards que já tiveram o retorno do colaborador sobre um período de férias que ele deseja tirar, e aqui alguém da equipe, seja o RH, seja o gestor da equipe deste colaborador, alguém vai precisar fazer a aprovação. Então aqui tem uma tarefa que está delegada para o líder do card. O líder do card é o responsável por este colaborador. Então aqui você vai precisar inserir o gestor ou inserir o próprio responsável da RH. Ou então pode colocar aqui, caso tenha um único responsável para aprovação de férias, colocar diretamente este usuário. Nessa tarefa, basicamente, essa pessoa vai precisar verificar qual é o período solicitado de férias que precisa ser aprovado e responder isso na timeline do card
publicando isso para o colaborador no Conecta, caso seja este o canal de comunicação que você esteja utilizando. Ao aprovar as férias desse colaborador, vai mover o card para a coluna Férias Aprovadas. Ainda na coluna de aprovação, existe uma segunda tarefa que é inserida com o prazo de 2 dias, ou seja, se o card ficar 2 dias nessa coluna, uma tarefa de acompanhamento será inserida para o responsável do RH, e aqui você pode já configurar aí na sua automação quem é esse responsável em acompanhar este card, e ele vai verificar o que está acontecendo, porque o card ainda não saiu da coluna de aguardando aprovação para a coluna Férias Aprovadas. Então aqui essa tarefa ela está configurada com uma recorrência. Cada vez que esse colaborador concluir a tarefa, uma nova será criada para a próxima segunda, quarta ou sexta. A recorrência são para esses 3 dias da semana e você também pode digitar essa informação se desejar. Uma vez então que as férias estejam aprovadas, o gestor responsável pela aprovação ou o próprio responsável da RH vai mover o card do colaborador para a coluna Férias Aprovadas. Aqui também existe uma descrição explicando essa etapa do processo e mais algumas automações configuradas. Nessa etapa serão inseridas 3 tarefas e aqui são as tarefas para os responsáveis do RH em fazer toda a papelada das férias. Aqui existe então uma tarefa para solicitar a documentação das férias para a contabilidade e uma explicação dessa tarefa, também o que fazer e principalmente uma dica em relação aos prazos limites para que a empresa não pague nenhuma multa. Existe também uma tarefa para a impressão dessa documentação, já que toda documentação precisa ser assinada pelo colaborador. Este fluxo, ele está preparado com algumas variáveis, então vai depender se a sua empresa tem a política de agendar as férias ou de permitir que o colaborador escolha qual período de férias e ainda com um a mais, se você permite que o colaborador parcele. Então, tudo isso daqui vai ter que ser pensado pelo time de RH e aplicado da forma correta ao processo e à política da empresa, tá? Então, eu estou considerando essa tarefa aqui, caso você parcele férias, então aqui tem algumas dicas. Então, se as férias parceladas estão sem data de agendamento, vai ser necessário inserir neste card uma tag, e o nome da tag é parcela de férias não agendada. E aí, depois de inserir essa tag, você pode finalizar o card no fluxo e lá na última coluna do fluxo, ele vai mover o card para a coluna de parcelamento não agendado. E uma segunda possibilidade aqui, caso você já tenha todos os períodos de férias parcelados agendados, ou então, caso você não tenha o parcelamento, mas você já tenha os 30 dias agendado, você vai mover esse card para a coluna finalizado também, porém sem nenhuma tag. Uma vez então que o colaborador tenha feito a análise desses critérios, parcelamento ou totalmente agendado, ele vai concluir essa tarefa, inserindo ou não a tag no card e vai finalizar o card aqui no fluxo, movendo para férias agendadas. O que acontece nesta coluna de férias agendadas? São 2 automações de atualizar posição no fluxo. A primeira delas vai considerar os cards que contenham qualquer uma das tags, ou seja, a tag parcela de férias não agendada, vai atualizar em 1 minuto a posição desse card, movendo todos eles para a coluna férias vencidas, parcela não agendada. E a segunda automação vai mover todos os cards dos colaboradores que não possuem a tag parcela de férias não agendadas em 2 minutos para a coluna colaboradores, que é a coluna backlog do fluxo, o que significa que estes colaboradores não possuem um saldo residual de férias. Então agora vamos entender o que tem de automação na coluna de férias vencidas, parcelamento não agendado. Nós temos então uma automação que vai inserir a tag parcela de férias não agendada. Isso aqui é só uma segurança para que caso um card venha para essa coluna manualmente, essa tag seja inserida também. Mas lembrem que a gente está sugerindo, indicando ali na tarefa do final do fluxo, para que essa tag seja inserida manualmente, porque depende dessa tag para que as automações funcionem corretamente na coluna finalizados. E a segunda automação dessa coluna insere uma tarefa 49 dias depois que o card entra nessa coluna, que traz um lembrete para o responsável do RH para que ele verifique o que está acontecendo dentro desse card, se o colaborador de repente já solicitou o agendamento do saldo residual de férias dele, ou então para que ele incentive esse colaborador a fazer o agendamento para que finalize esse card no processo. Uma vez que o colaborador retorne para a equipe do RH com uma sugestão de prazo, o card volta a entrar no processo de aprovação. Então, vai mover o card para a coluna de aguardando aprovação. Novamente, uma tarefa será inserida para o líder deste colaborador. Aí, então, uma vez que esteja aprovado, vai para a coluna de férias aprovadas para que o RH faça
toda a documentação necessária para o agendamento deste saldo residual e aí, por fim, a finalização novamente deste card no fluxo. E os cards dos colaboradores que forem movidos para a coluna backlog ali do fluxo, né, a coluna colaboradores, eles já estão com a tarefa recorrente, a tarefa anual recorrente, que lembra o profissional do RH que o prazo de férias está para vencer novamente. Então, independente da etapa do processo em que o colaborador esteja dentro do fluxo de férias, isso não interfere no acompanhamento do período aquisitivo em que ele está. Ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, e tudo isso vai ser acompanhado pelo profissional de RH dentro daquela tarefa recorrente anual que já está nos cards dos colaboradores. Recapitulando então o processo de férias, você vai precisar entrar em cada uma das colunas desse fluxo, alterar os responsáveis pelas tarefas, revisar as descrições para que todo o processo esteja adequado ao que você utiliza aí na sua empresa, e caso sua empresa não tenha política dessa questão de parcelamento de férias, por exemplo, você pode excluir a coluna do fluxo que fala a respeito disso. Leia também todas as descrições de cada uma das etapas e personalize ali para que a sua equipe entenda exatamente o que fazer de acordo com o processo que você utiliza. O fluxo de pessoas, ele tem uma estrutura de organização. Todas as colunas que você definir para os setores da empresa lá no fluxo de banco de talentos, você vai replicar para o fluxo de pessoas. Cada um dos setores da empresa, então, são as colunas desse fluxo e você ainda pode adicionar uma coluna de sócios e de terceiros. Aqui no fluxo de pessoas que vocês vão baixar como modelo aí para a organização de vocês, eu tenho as colunas de sócio, administrativo, comercial, design e desenvolvedores. Na coluna backlog é onde nós vamos vincular os cards dos colaboradores que forem inseridos lá na coluna de documentação, no fluxo de contratação, eles virão para essa coluna automaticamente, assim como eles também vão para a coluna de backlog do fluxo de folha de pagamento e do fluxo de férias. Nessa coluna de backlog, nós temos uma automação que vai inserir uma tarefa para o responsável do RH para que ele mova esse card para a coluna respectiva do departamento em que esse colaborador está. Uma vez que essa tarefa seja concluída, o card pode ser movido para uma dessas colunas. Nas colunas dos departamentos, eu tenho algumas automações também. Na coluna de sócios, especificamente, a gente está inserindo a tag sócio e vinculando o card ao fluxo de aniversários. Nos sócios estamos fazendo isso porque lá no fluxo de contratação e documentação nós também iremos inserir o card dos colaboradores no fluxo de aniversários, mas como sócios eles não entram naquela coluna, nós vamos inserir eles a partir daqui. As demais colunas elas vão ter apenas a automação de inserir a tag do respectivo setor. Vamos agora conhecer o fluxo de aniversários. O fluxo de aniversários ele também tem uma estrutura de organizar os cards nele, só que aqui ele é organizado por meses do ano. Então, nós temos aqui todas as colunas dos meses do ano. E a ideia aqui é vincular os cards dos colaboradores na coluna backlog. Veja que a Amélia está aqui configurada. E nós vamos inserir aqui uma tarefa nestes cards para que o responsável do RH insira a tag do dia e mês do aniversário no card desse colaborador. Nessa tarefa está especificado como deve ser feito. Nós estamos sugerindo inserir desta forma, com um ícone na frente, para que ele fique mais visual e dessa forma os cards fiquem padronizados dentro da Yumis. No momento em que o colaborador do RH fizer a inclusão dessa tag no card do novo colaborador, ele pode mover o card para a respectiva coluna do mês. Então aqui eu vou inserir a tag no card da Amélia, uma tag com o ícone de cupcake no dia 15 de março, que é uma tag que a gente já tinha criado aqui. E vou mover o card dela para a coluna de março. Desta forma, o responsável do RH ou da comunicação interna pode sempre acompanhar esse fluxo e visualizar quais são os aniversariantes do mês. Outro fluxo da categoria de gestão de pessoas é o fluxo de comunicação interna. O objetivo deste fluxo é gerenciar as demandas da equipe de RH em relação a materiais de apoio para a comunicação interna, como, por exemplo, comunicados, avisos. Às vezes a sua empresa trabalha com algum tipo de newsletter interna, então você pode gerenciar todas essas demandas dentro desse fluxo. Aqui, provavelmente, se você tem uma agência de marketing, você vai ter uma equipe que vai ser responsável pela criação desse material. De repente, se a sua empresa não é da área de marketing e não tem um departamento interno de marketing, pode ser que este fluxo seja terceirizado. Então, você vai entender se isso se aplica ou não aí para a sua rotina.
Dentro deste fluxo, nós temos aqui então os materiais que precisam de produção de conteúdo, uma etapa de revisão de conteúdo, uma etapa de criação de arte, revisão de arte e, por fim, agendamento da publicação. Isso tudo aqui pode ser revisado por vocês, cada uma das colunas inserem algumas tarefas e tags. As tarefas elas são delegadas a um responsável tanto da equipe de copy ou da equipe de design, da equipe de comunicação, e você vai precisar fazer a edição dessas configurações para tornar o fluxo utilizável para a sua equipe. Nas etapas de revisões desse fluxo, tanto revisão de conteúdo quanto revisão de arte, você pode editar as tarefas de revisão para um responsável do RH se a solicitação está vindo por parte deles. Ou então, outra dica também é você unificar essas colunas caso a produção de conteúdo e arte precisem ser feitas juntas, para daí sim ter uma aprovação por parte do RH. Então aqui é um fluxo bem adaptável e você pode, sendo uma agência, utilizar a inspiração aí dos outros fluxos da parte de serviços para incrementar as colunas deste processo. Chegamos então ao final da nossa aula sobre processos para a gestão de pessoas. Eu espero que essa aula tenha trazido mais clareza sobre como gerenciar esses processos aí na sua empresa e que também tenha trazido insights para a melhoria dos processos que você já utiliza. Nos vemos na próxima aula. Até lá!